Olá, dando continuidade ao nosso trabalho de divulgação do Espiritismo, queria falar um pouquinho sobre a questão do acidente, aquele acidente que provoca a morte súbita de uma pessoa, e o que vai acontecer com este espírito que passa por um trauma, por uma dificuldade desta. Eu fiz aqui algumas anotações, mas principalmente na pergunta de O Livro dos Espíritos, de número 154, quando Kardec pergunta aos espíritos se a morte causa alguma dor, do corpo, se ela sente alguma coisa na separação. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não, o corpo sofre, frequentemente mais durante a vida que em um momento da morte. Neste, a morte não toma parte. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão. Lá na frente, lá na pergunta de número 163, a alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa por algum tempo em estado de perturbação. Bom, essas informações são informações gerais do Livro dos Espíritos, mas a obra de Chico Xavier, as demais psicografias de outros autores, de outros médiuns e outros espíritos que, trabalhando essa questão, nos informaram, e inclusive os testemunhos de familiares ou que desencarnaram através de acidente, nos informam que existe um certo trauma para o espírito. Não é propriamente dor, porque o espírito não tem corpo para sentir dor. Então, enquanto ele está ligado ao corpo ainda, ele sente dor, mas assim que ele desencarna, ele não vai mais sentir dor. Mas ele poderá sentir uma certa lembrança da dor. E tudo então vai ser trabalhado, aliás, vai ser afetado na questão psicológica do espírito. Os traumas praticamente ocorrem nesses momentos porque o espírito que passa pela morte através de um acidente de veículo, por exemplo, se ele provocou aquele acidente, ele não acionou o seu mecanismo de autodefesa. O que é esse mecanismo de autodefesa? Toda vez que desencarna através de um acidente, se essa pessoa não tinha culpa no fato, ou seja, se ela não estava conscientemente sabendo do que ia acontecer, imediatamente o espírito aciona uma espécie de autodefesa que faz com que ele não sinta a dor do acidente, não sinta aquele transpasse, aquela mudança. E alguns casos já foi contado através de psicografia, depois, de pessoas dizerem que sentiam uma certa dormência pouco antes do acidente. Ou seja, os espíritos já estavam preparando e talvez até retirando aquele espírito daquele corpo que ia passar por um trauma. E também, pessoal, esse mecanismo de autodefesa, ele é acionado de acordo com a intenção. Se eu estou dirigindo de forma violenta, não estou me preocupando com a minha segurança, estou fazendo aquilo de minha livre e espontânea vontade, eu não tenho, então, intenção de me proteger. Devido a isso, o nosso espírito não prepara o corpo físico no momento de um acidente, ou seja, não tem aquele instinto de autodefesa de se resguardar da perturbação que vem depois. Então, a pessoa desencarna de uma forma violenta, ou seja, quando ela não teve a intenção de evitar, e imediatamente ela sente culpa pelo fato. E essa culpa faz com que ela se ligue ao momento do acidente. E é provável, não acontece com todos, porque nada é uma regra geral, Tudo é cada um, a intenção, tudo há uma regulamentação da lei de amor, para que cada um sofra se for necessário. Então, essas pessoas que desencarnam dessa forma violenta, procurando a morte,
sem querer dar lição de moral a ninguém, essas pessoas não acionando o seu mecanismo de autodefesa, elas vão estar ligadas àquele momento da sua morte. Vai ficar vendo o acidente passar na sua mente, vai ficar sentindo o impacto novamente, vendo aquele filme passar, como se a gente estivesse voltando atrás em um vídeo e voltando a assistir novamente toda a cena. Essa perturbação ela pode durar pouco tempo, pode durar médio tempo e pode durar muito tempo. Vai depender do espírito que está passando pela experiência, das possibilidades que ocorreram depois que ele provocou o seu desencarne. Porque é uma espécie de suicídio, né? Vamos dizer assim, a pessoa não tinha a intenção de se matar, mas o fato de ela negligenciar a possibilidade de sofrer um acidente faz com que ela sofra algumas das agruras que os suicidas sofrem depois da sua morte, depois do seu traspasse desta vida para a vida espiritual. Mas é preciso dizer que o amor de Deus, o amor divino, a bondade de nosso Pai Celestial vai trabalhando este espírito para que ele não sofra desnecessariamente. Esse mecanismo que traz o sofrimento é para que o espírito registre aquela coisa que ele fez como uma coisa errada, uma atitude errada. E a partir daquele momento em diante, ele possa, depois lembrando, não voltar a fazer a mesma prática. Seria uma espécie de lei de causa, né? Uma espécie de causa, né? Que causou aquele efeito do sofrimento, ou seja, o acidente. Essa causa, aquele espírito não vai produzir mais. Ele vai estar educado na outra vida, na outra encarnação, na outra oportunidade. Deus, com o seu amor, a sua bondade, quando eu falo Deus, o mecanismo divino, né, de proteção dos seus filhos, ele vai colocar perto dessas pessoas os seus protetores, né, através de um cuidado muito especial. Existem equipes de socorro, espíritos que socorrem acidentados no plano espiritual. Enquanto está ali os médicos, os paramédicos, as pessoas que se envolvem no tratamento dos acidentados, porque estão com seus membros quebrados, esfolados, machucadas e psicologicamente afetadas, no nosso plano, do outro lado, no plano espiritual, são atendidos da mesma forma e com qualidade talvez até superior, os espíritos que passaram pela morte do corpo no acidente. Levam, muitas vezes, marcas no corpo espiritual em relação ao acidente. E depois passam por um certo tempo no plano espiritual para poder se esquecer do trauma e recuperar a sua saúde espiritual, a sua perfeição, vamos dizer assim, o aperfeiçoamento do seu corpo espiritual. Existem casos de pessoas que desencarnam em acidentes e reencarnam logo depois, né? Em casos de reencarnação nós encontramos, e elas trazem marcas do acidente, elas levam para outra vida as marcas daquele fato. Bom, é preciso levar em conta também o cumprimento do nosso tempo aqui. Todos nós temos um tempo para ficar aqui. Se deu termo aquele cumprimento, algo vai ocorrer para que a gente passe para o outro lado. Porque a morte, ela vai atingir todos nós. Dizem os espíritos que a única coisa fatal que existe é a morte, porque ninguém se livra dela. E então, quando chegar o nosso tempo, quando Deus pôr termo às a nossa presença nesse mundo da materialidade, né? Que eu falo também que é o mundo da ilusão, o mundo das coisas que se dissolvem, que se desfazem, que é esse nosso mundo aqui. Quando dar tempo, quando der o tempo que nós tínhamos para ficar aqui, acontecerá algo que vai nos levar para o outro lado. E dessa forma, quem desencarna no seu tempo, ele já estava mesmo com a sua energia no fim e com toda a proteção divina, já que estava chegando a hora desse desenlace, dessa desencarnação. Preciso também a gente falar sobre o aconchego familiar
que o espírito recebe do outro lado, de tios, avós, pai ou mãe, pais, né? Pessoas que eram da sua família ou amigos que desencarnaram antes e estão lá para receber essas pessoas, para que elas possam passar pelas dificuldades iniciais um pouco antes, né? Pelas dificuldades espirituais, com um pouquinho mais de amor e menos sofrimento. Então, gente, a separação definitiva da alma, através de um acidente, a separação dela do corpo, ela vai ocorrer logo que esse corpo perder os seus movimentos, o coração e o cérebro pararem de trabalhar, né? E aí vai ocorrendo então o seu desligamento. Tem espíritos que são encontrados pelos protetores e mesmo até vistos por médiums ali perturbados ali ao redor do acidente, sem saber o que aconteceu. E muitos relatam, através da psicografia, que se assustaram com alguém morto, caído dentro do veículo, e ao se aproximarem verem que era o corpo deles mesmos que estava ali. Então essa perturbação que o espírito vai experimentar vai depender muito do grau das coisas, do grau de sofrimento, né? E de evolução do espírito e do seu momento, das suas necessidades. Tudo tem um peso nisso aí. É importante que a gente mantenha sempre em oração, fazendo as nossas preces todos os dias, buscando o lenitivo do Evangelho, a levar uma vida mais tranquila, mais ilibada, sem desonestidade, porque dessa forma eu vou chegar do outro lado se acontecer um fato desse com a gente, ou de outra forma a gente vai desencarnar também. A gente vai chegar do outro lado mais tranquilo, com a mente mais serena, e o sofrimento, se existir, vai ser bem menor. Alô, pessoal? Deus abençoe todo mundo. Eu vou pedir a vocês para se inscrever no nosso canal, fazer aí o compartilhamento do nosso vídeo e, se for possível, divulgar, né? Falar com seus amigos e nos ajudar a divulgar aí o Espiritismo. Vou encerrando por aqui, agradeço a todos, até a próxima.